Então, pessoal, vamos dar início ao assunto de sistema nervoso. Nós vamos falar sobre anatomia, tá? Classificações, quais os órgãos que compõem esse sistema, tá? Esse material vai ficar disponível para você que está tendo aula de neuropsiquiatria, pode ser utilizado também para você que está estudando biologia, né? É assunto que também cai em vestibular e vocês podem usar esse conteúdo para estudo. Então, vamos ao sistema nervoso. Como vocês bem sabem, o corpo humano ele é formado por células, né? A nossa unidade funcional, essas células elas formam tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas, e os sistemas formam o corpo humano, tá? Então, um desses sistemas é o sistema nervoso. Ele é formado por células nervosas, né? Os nossos neurônios. São células bem específicas, e como vocês já entendem lá da citologia, do estudo das células, quanto mais complexa, quanto mais específica essa célula, mais difícil a sua capacidade de regeneração. Portanto, né, as lesões que acontecem nessa estrutura, nas estruturas que compõem o sistema nervoso central, a capacidade de regeneração dela basicamente não existe. Então, por isso que muitas vezes, quando acontece uma lesão medular na medula espinal, né, toda aquela porção que estava sendo, né, conduzido o impulso nervoso, quando há essa lesão, essa interrupção, não vai ter mais comunicação com os membros. Então, por isso que muitas pessoas que desenvolvem, né, que são acometidas de alguma lesão medular, podem perder movimentos, né, de alguma parte do corpo. Então, entendendo, né, sobre essa especificidade das células nervosas, vocês entendem que uma perda neurológica, uma perda dessa célula nervosa traz consigo consequências bastante significativas no indivíduo, né? E muitas vezes delas irreversíveis. Então, como a gente pode dividir o sistema nervoso? Ele pode ser dividido em sistema nervoso central e periférico. Pode ser que vocês não estejam entendendo muito bem aqui meu esqueminha, mas deem pause, se for o caso tirar o print e ampliar para você entender melhor, mas eu tentei reproduzir aqui uma linha de pensamento, tá? Então, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, gente, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo, gente, ele se localiza no nosso crânio, tá? Ele é formado pelo nosso cérebro, aqui é cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? O nosso cérebro, cerebelo e tronco encefálico que formam o encéfalo, eles ficam localizados lá no nosso crânio, tá? Protegido lá. E não é só formado por cérebro no nosso crânio, mas boa parte dele, tá? E a gente vai destrinchar um pouco sobre esses órgãos do sistema nervoso central nesse vídeo. A gente pode deixar posteriormente o vídeo falando sobre sistema nervoso periférico. Hoje a gente vai abordar sobre as estruturas do sistema nervoso central, ok? Então, e medula espinal. Todas essas estruturas do sistema nervoso central vão estar localizadas na porção medial do nosso corpo, né? O encéfalo no crânio e a medula espinal na nossa coluna, né? Lá na região medial, sendo protegida pelas nossas vértebras, né? Então, porque eles estão localizados na porção medial, o cérebro se localiza bem na ponta da nossa cabeça, também é uma questão de proteção, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente tem também a divisão do sistema nervoso como o sistema nervoso periférico, que é composto por nervos e gânglios, tá certo? Então, esse sistema nervoso periférico, como ele já mesmo fala, ele fica na periferia do corpo, né? Então, se a gente consegue sentir através do toque que algo é quente, que algo é frio, né? Que algo é pontiagudo, é porque a gente tem a comunicação da ponta do nosso dedo com o nosso sistema nervoso central. Então, isso acontece graças, né, aos nervos, aos gânglios que existem no nosso corpo, que fazem essa conexão, né, que fazem essas transmissões de informação. Então, gente,
Falando sobre o sistema nervoso central, como eu disse para vocês, ele é bastante protegido, né? Ele é protegido pelo nosso crânio, no caso do encéfalo, vértebras, no caso da medula espinal, né? E ele também é protegido pelas meninges, que são aquelas membranas que recobrem o nosso sistema nervoso central. Inclusive, quando a gente tem uma inflamação nessa meninge, a gente tem a famosa meningite, né? It vem de inflamação. Então, essas membranas, que são três, são a dura mater, aracnoide e pia mater, sendo a dura mater a camada mais externa, a aracnoide vem logo abaixo da dura mater, ela fica bem justaposta. A aracnoide recebe esse nome porque ela parece, né, uma teia de aranha, bastante vascularizada. E após a aracnoide, a gente tem o líquido que percorre dentre essas meninges, que é o líquido cefalorraquidiano, que pode ser chamado também de líquor ou LCR. E logo abaixo a gente tem a meninge da pia mater, que fica bem aderida ao nosso sistema nervoso central, é que fica mais aderida à medula, mais aderida ao nosso encéfalo, tá certo? Então eles formam uma camada de proteção, né, uma barreira para investidas de micro-organismos, tá? Então, logo, a gente precisa entender como é formado o nosso sistema nervoso, já para a gente poder evidenciar situações que coloquem o nosso sistema nervoso central em risco, né? Se algo acomete as nossas meninges, elas podem provocar infecção, inflamação e podem chegar a atingir o nosso sistema nervoso central, né? Então, entendendo um pouco da proteção deles, a gente vai falar agora sobre o encéfalo. O encéfalo, ponto 1. Ele é formado por quem? Pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico. E aqui também, ainda fazendo parte do sistema nervoso central, que é o ponto 2, a gente tem a medula espinal, que é o termo mais correto. Então, vamos falar primeiro da parte do encéfalo, que é formada primeiro pelo cérebro. E o cérebro, gente, ele é responsável pela interpretação, né, pela memória, pensamento, respostas motoras. Então, se vocês estão me ouvindo aqui e estão entendendo o que eu estou falando em português brasileiro, vocês estão entendendo essa linguagem, pode ser que vocês estejam um pouco boiando, mas aí já é uma outra questão. Mas o português que eu estou falando aqui com vocês, que vocês estão ouvindo e interpretam de uma certa forma esse texto que eu estou falando, é uma função do cérebro, tá? Quando você chega na minha prova, que você consegue entender aquele estudo de caso, aquela pergunta, você está fazendo a função de interpretação do cérebro, você está exercendo, você está gastando energia. Quando vocês armazenam alguma informação, né, e o que eu estou dando aqui, ele vai chegar essas informações logo de início no seu cérebro, numa região, né, específica que é responsável por capturar essas memórias recentes, nessas informações que acabaram de ser adquiridas, e logo depois elas vão ser armazenadas em outras áreas do nosso cérebro. Então, mas é uma função, o pensamento e a resposta motora. Então, a gente não pode só classificar as funções do nosso sistema nervoso como apenas o recebimento de estímulos e resposta motora, mas o nosso cérebro também tem outras funções, que são o pensamento, interpretação, memórias, emoções, né, resposta motora, enfim. O nosso cerebelo, por sua vez, o cerebelo ele fica bem posterior, né, logo atrás do tronco encefálico, né, que fica também dentro do nosso crânio, tá? E esse cerebelo, esse nome vem de pequeno cérebro, ele parece um mini cérebro mesmo, tá? Ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, quando a gente tem, por exemplo, pessoas que consomem álcool, elas vão ter alteração no cerebelo, por isso que elas têm alterações no equilíbrio. Por isso que a gente recomenda, né, que se a pessoa for dirigir, ela não deve beber, né? Então, vai ter tanto a questão da coordenação do equilíbrio como da coordenação muscular, tá? Então, tudo que vai afetar o cerebelo pode afetar também o equilíbrio, né? E existem órgãos que estão interligados com o cerebelo, como, por exemplo, o labirinto, né? E essa comunicação em si, ela gera o equilíbrio no nosso corpo. Se a gente tiver alguma alteração nessas estruturas, o labirinto ele não faz parte do sistema nervoso central, mas eu
Estou falando que também é responsável pelo equilíbrio. Se tiver alguma alteração, a gente vai ter essa resposta, né, através de falta do equilíbrio, né, dessa resposta motora alterada. O nosso tronco encefálico, por sua vez, ele vai ser uma conexão, né, da medula com o sistema nervoso. Mas ele não somente vai fazer essa conexão, né, porque a gente sabe que a medula espinhal é uma continuação do tronco encefálico, tá? Mas ela também é responsável por outras funções importantíssimas, vitais para nós, que são o controle da nossa pressão arterial, tá? Se a gente tem o aumento ou a diminuição da nossa pressão, né, para manter essa homeostase do corpo, é graças também a uma reação involuntária, tá? A um mecanismo involuntário de vasodilatação, vasoconstrição das nossas artérias, né? Então, os nossos vasos sanguíneos também têm esse controle, mas isso tudo também é uma resposta ao sistema nervoso central, tá? Frequência cardíaca, respiração. Então, para vocês que pensam que tem como chantagear alguém dizendo, ai, vou me matar. Então, para respiração, saibam que a respiração não é algo voluntário. E graças a Deus que não, né? Porque tem gente que tem problemas de esquecimento, né? Você pensa assim, essa pessoa só não perde a cabeça porque está no pescoço. Imagine essas pessoas, né, tendo que lembrar de respirar. Não existe essa possibilidade, né? Ninguém morre porque durante o sono esqueceu de respirar. Durante o sono a gente não lembra de nada, né? A gente está só descansando. Então, é algo involuntário. Mesmo que você esteja mergulhando sem respirar, vai chegar um dado momento, um limite, que o seu corpo vai dizer, a gente precisa de oxigênio. Há uma alteração, né, de acidose, e aí o organismo ele tem essa reação de inspirar, certo? E se você estiver debaixo d'água, você vai inspirar água e pode entrar água no pulmão, levando ao afogamento, né? Mas é algo involuntário e o tronco encefálico também é responsável por isso. E a medula espinhal, que é a medula espinal, tá? Ela é responsável, né, pela condução dos impulsos nervosos e pelo ato reflexo, tá? Aqui está escrito errado, reflexo, tá? Mas é ato reflexo, que seria isso, gente. Como eu falei para vocês, a gente tem a comunicação do corpo inteiro, né, com o nosso sistema nervoso central. Na verdade, quem está comandando tudo é o nosso sistema nervoso central. Então, se a gente vê, fala, se a gente cheira, se a gente ouve, se a gente sente, não é porque a gente tem o nariz, o olho, é porque o cérebro vê, o cérebro faz essa interpretação, né? Manda esses estímulos e responde através do que a gente entende, do que é ver, do que a gente entende, o que é o calor, do que é frio, tá? Então, como eu falei para vocês, o instinto que a gente tem de tocar no área, na superfície quente, tirar de uma maneira rápida, é porque a gente tem, né, a comunicação nervosa desses nervos periféricos com o nosso sistema nervoso central. Só que, às vezes, a resposta ela precisa ser muito rápida. Então, pode ser que eu, ao tocar, pode ser não, quando eu toco na superfície quente, essa informação vai chegar na medula espinhal, logo do início, e já vai ser respondido imediatamente com uma contração muscular para a gente retirar a mão. Não dá tempo da gente levar para o cérebro, interpretar e responder. Então, para a gente ter esse ato reflexo, né, para a gente poder ter esse mecanismo de defesa, ele vai ser interpretado já na medula espinal, já para a gente ter o controle eficiente dessas reações, né, desse ato reflexo. Ok? Então aqui basicamente a gente tem um esquema do sistema nervoso central. Faremos um outro vídeo falando sobre sistema nervoso periférico, tá? E teremos um outro vídeo para você que está dando psiquiatria. A gente vai falar um pouco sobre reforma psiquiátrica, né? Movimento antimanicomial. A gente vai falar um pouco da história da loucura, mas hoje a gente vai ficar aqui com o nosso esquema de sistema nervoso. Vocês têm a apostila aí, tá? Para poder também acrescentar esse tipo de informação, mas basicamente o que a gente fez aqui você pode anotar no seu caderno, tá bom? Espero que tenham gostado,
qualquer informação, qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários e deem seu joinha, seu não joinha, só o retorno do que vocês consideraram, do que vocês acharam desse vídeo, tá certo? A gente volta no próximo vídeo com o sistema nervoso periférico.